Sido uma bênção muito grande. Muitos irmãos têm testemunhado. Alguém me mandou aqui um testemunho, vou lê-lo rapidamente para os irmãos. Venho através deste agradecer por você ser instrumento de Deus e trazer tais revelações a respeito da graça. Bendito seja o Senhor nosso Deus, que apesar de mim e apesar de nós, nos permite desfrutar da verdadeira graça. No culto de domingo passado, tive uma visão que esta pregação seria escutada por todo mundo, simultaneamente. Em seguida, via toda a humanidade sendo contagiada pelo vírus da graça. Não sei se posso me referir assim à graça. Havia uma bica de água. Uma bica é muito goiano, vamos falar assim, uma fonte de água. Mas amigo, uma fonte de água às vezes é uma bica, né? Havia uma bica de água que saía da parede atrás de você. Glória a Deus. Não foi a bica que estragou nossa moldura toda aqui. Glória a Deus. E essa água tem tomado conta deste lugar. Amém. Eu creio na palavra de Deus. E sei que o Espírito de Deus resolveu abrir os olhos de muitos irmãos nesses dias para esse assunto. E não é por acaso. O Espírito Santo tem aberto os seus olhos para um propósito divino. As pessoas, você sabe, infelizmente, muitas igrejas que pregam a graça de Deus, elas pregam a graça como se fosse para o homem simplesmente. Não, a graça é para que Deus possa desfrutar de você. Porque antes Deus não podia desfrutar de você, por causa do pecado, por causa da justiça própria. Então você não podia ter comunhão com Ele. Agora que nós cremos e entendemos que pela obra de Cristo na cruz somos justificados, então agora podemos ter comunhão com Deus. Então muitas igrejas, a atitude delas é essa: não, você está na graça, você não precisa nem de ir no culto domingo mais. Você está na graça, você não precisa de fazer mais nada. Você está na graça, você pode agora viver do jeito que você quiser. Olha, muito cuidado com quem ensina isso, porque isso não é graça. Quem de fato experimenta a graça, imagina se ele vai trocar essa reunião aqui por um clube. Ainda existe clube em Goiânia? Né? Que tem alguns irmãos que querem ir domingo de manhã para o clube. Ele não vai trocar, porque ele fala, gente, é precioso demais, tenho sido suprido demais. Então ele tem experimentado algo do Senhor. Aí você fala, pastor, mas se ele quiser ir, vai para o inferno? Não, não vai, não. Você pode ir para onde você quiser, de fato. Essa é a beleza da graça. Mas quem de fato experimenta a graça, a fome dele pelo Senhor cresce. É verdade ou não é? E ele tem disposição de servir. Então como é que é essa história? Eu estou na graça, não preciso mais de fazer nada. É o contrário. Antes você não fazia, porque vivia acusado, sentia condenado, sentia que você era incapaz, que você não era digno de poder estar liderando coisa alguma. Mas agora você entendeu que não é por causa de você, é por causa dele. Agora que você entendeu que você pode fazer tudo para o Senhor, aí você fala, também não quero fazer mais nada. Não, é o contrário. Agora que nós queremos servir ao Senhor com muito mais entusiasmo. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então esses que ensinam uma graça que vai lá para a passividade e torna a pessoa mundana e até carnal, não é a graça ensinada no Novo Testamento. Isso é outra coisa, com nome de graça, mas não é a graça bíblica. Pastor, queria sugerir um seminário de louvor e adoração para jovens e adultos também. Amém, vamos fazer, com certeza, boa sugestão. Pastor, por que o senhor não vai no primeiro culto nos outros prédios? De fato, eu parei de ir nos outros prédios. Por que eu parei de ir? Porque eu quero que a igreja esteja vinculada com o pastor local, com os pastores locais. Então, a minha presença às vezes estava produzindo um tipo de vínculo que não é muito saudável. É daqueles irmãos que só querem receber se for através de mim ou algo assim. Mas nós vamos sim, com certeza. E também eu tenho parado de ir porque, se Deus quiser, não o ano que vem, mas em 2015, nós vamos multiplicar os nossos 4 prédios. Vamos ser 8 prédios para a glória de Deus.
e depois vamos ser 16. Aí não vai, né, não vai ter jeito de eu ir nos prédios mesmo para pregar. Vou eventualmente. Tem uma correção de um aviso aqui que saiu diferente no boletim. A reunião da missão Holidays vai acontecer no próximo domingo. Está escrito dia 5 no boletim, mas é dia 6, domingo. Pastor, quero dar uma sugestão. O senhor poderia contratar secretárias novamente nas secretarias dos prédios da Videira, pois no tempo delas as informações eram mais claras. Agora, com os seminaristas, tudo que se pergunta, eles não sabem informar. E quando informam, cada um fala uma informação diferente. Quem que é o responsável por isso? Quem que é, pastor Marcos, mano? Então, cada prédio é o seu pastor que é responsável. Não, a culpa não é do seminarista, não. A culpa é de quem colocou ele lá. O seminarista está fazendo o trabalho dele. Se ele não recebeu as informações devidas, é porque quem devia passar para ele não passou. Tenho certeza que essa semana vai ser corrigido isso. Pastor, o encontro nas casas está chegando. Amém. Contudo, ouvi algumas pessoas dizendo que nos encontros em que as células e discipulados são pequenos, os alunos do cursão também poderão ministrar. Então, gostaria de saber qual será o critério para aqueles que vão ministrar nos encontros nas casas. Bom, o critério é que ele tenha feito pelo menos o curso de autoridade no Espírito. Por quê? Porque ele já recebeu alguma instrução. Então, no encontro nas casas, todos podem ministrar, mas nós insistimos que a pessoa tenha feito o cursão, porque ela tem um conhecimento básico já para poder ministrar para aqueles que estão chegando, ok? É só esse critério, não tem nenhum outro critério assim mais extraordinário. Pastor, eu tenho uma filha de 4 anos que tem problemas de autoestima. Mas como? 4 anos? Ela nem sabe o que é isso ainda. Lá em casa não falta amor, dedicação e nem oração. O que o senhor acha? Você deve me procurar para a gente conversar. Eu confesso que eu não sei de que você está falando. Talvez você está falando que ela é um pouco tímida. Então as pessoas são assim, algumas são extrovertidas, outras são tímidas. Agora, algumas são muito, muito tímidas. Aí precisa de ajuda. A gente vai ajudando com carinho, ela vai superando essa timidez. Talvez você está chamando de autoestima, seja a timidez da sua filha. Ela não tem autoestima ainda porque ela não tem auto. Ou seja, ela não tem do que se gloriar. Então, ela é criança. Então, quem tem autoestima baixa, são pessoas que já têm formado a sua identidade, né? Então isso acontece normalmente na adolescência. O adolescente, normalmente, ele tem problemas com a sua autoestima. Mas é nesse momento que ele desenvolve isso. Por que ele tem problemas? Porque normalmente o adolescente não é tão bonito quanto gostaria, não é tão alto, não é tão magro, não é tão inteligente, não é muita coisa. E ele se compara muito com outros, ele sem necessidade muito grande de ser aceito pelo grupo. Então é nesse momento que ele desenvolve às vezes algum problema nessa área. Mas crianças de 4 anos não têm esse problema. O mais provável é que você esteja lidando com timidez. Timidez é um negócio sério. Eu me lembro quando eu era criança, vou contar isso aqui para os irmãos, só entre nós. Mas quando a gente era criança, que alguém batia na porta de casa, a gente corria e escondia. A gente saía todo mundo escondendo. Chegava uma pessoa desconhecida, a gente sumia, né? E quando, às vezes, minha avó, minha mãe ou meu pai queria mostrar a gente para a pessoa que chegou, né? E falava tanto que o menino está crescido, a gente quase morria, né? A gente ficava morto de vergonha. Então tem gente que tem essa timidez. Eu sou tímido até hoje. Só que eu aprendi técnicas de lidar com a timidez. Aí eu consigo superá-la. Mas eu sei que eu sou. Então é isso que é. Gálatas, capítulo 3. Só uma explicaçãozinha. Timidez, essa dificuldade que você tem, às vezes, de falar em público, né, de lidar com situações novas, não é a mesma timidez mencionada na Bíblia. Lá em Apocalipse diz que os tímidos não vão herdar o reino dos céus. Aí você fala, estou perdido, porque eu nasci desse jeito. Como é que eu vou fazer agora? Vou virar extrovertido? Não, é que o conceito de timidez na Bíblia não é esse.
O conceito de timidez na Bíblia é aquela pessoa que tem vergonha do Evangelho. É diferente. Ela não tem vergonha de si, ela tem vergonha de Cristo. Ela tem vergonha da cruz. Ela tem vergonha da mensagem do Evangelho. É esse tímido que a Bíblia diz que não vai herdar o reino. Agora, quem tem vergonha de si próprio, isso é problema seu, né? Isso não vai te afetar em nada o seu relacionamento com Deus, né? Quantos compreenderam o que eu estou dizendo? É porque timidez é um problema tão comum, tanta gente sofre angústias com isso, e eu louvo a Deus porque a igreja é um lugar de sermos curados de timidez. Constantemente somos estimulados a fazer amizade, a ter conexões, estimulados a falar na célula, a falar na frente, a nos expor. Esse estímulo, ele é muito precioso. No primeiro momento você fica tremendo, fica assustado, mas acredite, depois você vai se acostumando. Isso é crescimento e desenvolvimento para você também. Gálatas capítulo 3. Na semana passada eu falei para os irmãos que o capítulo 3 de Gálatas, ele é uma sequência de provas apresentadas por Paulo da justificação pela fé. Os Gálatas, os irmãos da Galácia, eram várias igrejas locais que existiam ali, eles estavam sendo influenciados por irmãos, eu não sei se eram irmãos, mas estavam sendo influenciados por irmãos judaizantes. Gente que ensinava, preste atenção nisso, que ensinava que para ser salvo, tinha também que circuncidar-se. Em outras palavras, o sacrifício de Jesus não era suficiente. Era preciso crer em Jesus e também circuncidar de acordo com a ordenança da lei de Moisés. E esses mestres judaizantes, então, chegaram ali na Galácia, influenciaram aqueles irmãos. Paulo está agora escrevendo uma carta para trazê-los de volta para o fundamento da fé. E Paulo então, no capítulo 2, ele expõe a doutrina. Nós somos justificados diante de Deus é pela fé. Ou seja, você é considerado justo quando você crê na mensagem do Evangelho. Não é por obras, não é por algo que você faz, exclusivamente pelo sacrifício de Jesus. É fé na obra de Cristo. Mas Paulo, por isso que eu amo a palavra de Deus, não dá simplesmente a doutrina e fala, agora você vai crer assim, pronto e acabou. Não, Paulo dá argumentos. A sua fé, ela é embasada numa lógica, tanto natural quanto espiritual. Há uma razão, Paulo está dizendo, para eu pregar a vocês essa mensagem. Paulo então coloca 6 provas. A primeira prova, eu falei na semana passada, foi a prova da experiência. Paulo, a primeira coisa que ele apela é para a experiência dos Gálatas. Ele fala, quando eu preguei para vocês, a respeito da graça, qual foi o resultado? Vocês foram cheios de Deus. Vocês foram cheios do Espírito. Quando eu preguei a graça para vocês, vocês foram embora para casa sentindo leve. Vocês foram embora para casa sentindo perdoado, sentindo livre. Por acaso, quantos têm sentido isso eventualmente aqui? Quando você ouve a respeito da mensagem da justificação pela fé, você sente alegria. E então você é cheio do Espírito. Aí Paulo fala, lembra como você se converteu? Foi isso que você sentiu. Você só recebeu o Espírito pela mensagem da fé. Você só recebeu o milagre. E olha, teve muitos milagres, porque agora você percebeu que podia receber as bênçãos de Deus, porque a bênção de Deus não era só agora para os super merecedores. A bênção de Deus agora era, na verdade, ao contrário, é para quem não merecia. Porque para receber graça, meu filho, você não pode merecer. Se você merece, já não é mais graça, é dívida. Entendeu o que eu estou dizendo? Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Só pode receber graça quem não tem mérito, quem não merece coisa alguma. Quem se julga merecedor, ele não está querendo graça, ele só quer justiça. Me deem o que é meu por direito. Aí Paulo fala, vocês entenderam a graça, aí vocês receberam milagres tremendos aconteceram. Então Paulo apelou para a experiência deles. Ele disse, lembra, avalia qual foi o resultado da mensagem da graça. E em outras palavras, avalie o que você sente quando a lei é pregada.
que você sente quando você recebe a lei na sua testa? Você se sente acusado, sente condenado, você se sente mal, desqualificado, indigno, você se sente injusto, você se sente condenado de todas as formas. Então Paulo está dizendo, olha o resultado das duas experiências, avalia na sua vida. E Paulo diz então, para que continuar na lei, vivendo debaixo dessa condenação horrorosa, se a graça de Deus lhe é disponível? Aí agora, a partir do verso 6, vem o segundo argumento. A minha ideia era falar todos os argumentos num domingo só. Mas depois eu descobri que eu não consigo. Então eu vou tentar agrupá-los pelo menos de 2 em 2. Mas acho que hoje também não vou conseguir. Do verso 6 até o verso 14, vem a segunda prova da justificação pela fé, que eu estou chamando de prova das Escrituras. Paulo começou provando pela experiência, e agora ele vai provar para os Gálatas e para nós também, baseado nas Escrituras, que a justificação é pela fé. Olha o que diz, verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Esse verbo imputar, não é, que em inglês é input, que muito usado pelo pessoal que gosta de computador. Esse verbo aqui não é muito usado no nosso dia a dia. Imputar significa atribuir, significa declarar como verdadeiro, algo que você não tinha e recebeu. Então olha o que está escrito, é o caso de Abraão. Então Paulo está dizendo, Abraão é a nossa prova bíblica, Abraão é a prova. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Eu vou ter que parar aqui nesse versículo e ler com você o texto lá no Velho Testamento. Pega aí a sua Bíblia, Gênesis capítulo 15. Gênesis 15, verso 1. Vou ler aqui no projetor em vez de eu... Gênesis capítulo 15. Diz assim, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Verso 4. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, esse é que será o teu herdeiro. Então, conduziu até fora. O texto diz que foi numa visão, né? Mas Deus apareceu para Abraão, e Deus então chamou ele para fora da sua tenda. A tenda era a casa que ele morava. Chamou para fora da tenda, e falou para ele, olha para os céus, conta as estrelas, se é que você consegue. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Qual foi a resposta de Abraão? Ele creu no Senhor, e isso lhe foi o que, meus irmãos? Imputado para justiça. O que Abraão fez para ser justo? Ele fez o que, irmão? Creu. Existe um princípio da hermenêutica, que é o princípio da primeira menção. Essa é a primeira vez na Bíblia que se diz que alguém creu em Deus. Abraão foi o primeiro, segundo a Bíblia, declara, que creu na promessa de Deus. Agora, Abraão foi declarado justo. No seu conceito natural, quem é justo? Justo é aquele que faz coisas boas. Justo é aquele que faz as coisas corretas. Justo é aquele que cumpre todos os mandamentos. Mas Deus estabeleceu uma outra forma de ser justo. Tem que ser agora pela fé. Fé em quê? Fé na promessa. Qual foi a promessa? Abraão, não fique preocupado, meu filho. Você vai ter um filho. Sua mulher, hoje ela não pode ter filho. Você já está velho. Mas eu vou te dizer, você vai ter um filho. E preste atenção. Depois o seu filho vai ter filhos. E os filhos deles vão ter filhos. Então olha para o céu. Porque a sua descendência vai ser como essas estrelas. Não vai dar para ninguém contar. Apocalipse diz que é como a areia que está na praia do mar. É muita gente que vai ser justificada pela fé.
Preste atenção, essa foi a promessa. Abraão fez o quê? Ele simplesmente creu. Se o Senhor está falando, então é. O Senhor está dizendo que é assim, estou em paz. O Senhor está dizendo que eu não preciso fazer nada, então não vou fazer nada, eu vou só crer. Abraão somente creu, mais nada. E porque ele creu, diz a Bíblia, a sua fé lhe foi imputada como justiça. O pecado do homem lá no Éden foi duvidar da palavra de Deus, não foi? Satanás chegou para Eva e disse: não é assim que Deus disse? De toda árvore do jardim comerás? Mas Eva disse: não, mas tem uma árvore que ele não pode comer, porque se comer morre. Satanás falou o que para ela? É certo que não morre. Satanás sempre vem para colocar dúvida a respeito da palavra de Deus. Satanás falou: não morre, você pode comer que você não morre. Eva optou em acreditar na mentira do diabo, ao invés de crer na palavra de Deus. E agora, se nós queremos ser justificados, nós precisamos de crer naquilo que a palavra de Deus diz. Só que às vezes parece que o negócio é bom demais para ser verdade. E tem gente que fica revoltado quando a gente diz: filho, você é considerado justo só por você crer em Jesus. Você crê que Jesus morreu na cruz por você e ressuscitou ao terceiro dia? Quantos creem? Você crê que Ele derramou sangue para te redimir da condenação e para te perdoar dos pecados? Quantos creem nisso? Pois o Senhor diz: se você crê, essa sua fé vai ser imputada a você como justiça. E significa que você agora é justo aos olhos de Deus. Pastor, qual que é a vantagem de ser justo? Todas. Porque somente o justo pode orar. Como é que você está orando nesses dias? Deus não pode ouvir a oração daquele que está no pecado. Deus não pode ouvir a oração do pecador. Deus só pode ouvir a oração daquele que é justo. Pastor, mas então Deus não ouve a oração de ninguém? Pois é. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. O que Deus fez então? Deus nos enviou Cristo Jesus. E aí quando você crê em Cristo Jesus e crê na sua obra completa da cruz, diz a Bíblia, você é declarado justo do mesmo jeito que Jesus é justo. A justiça de Cristo é transferida para você na mesma hora. Aí você pode entrar com ousadia. E é por isso que Tiago diz: muito pode pela sua eficácia a oração de um justo. Quantos creem que a sua oração aqui é poderosa? Por que sua oração é poderosa? Porque você é justo. Pastor, mas eu sei que eu não sou. Olha, meu marido e minha mulher me contam todo dia. Eu tenho erro demais, eu tenho que melhorar muito. Não, eu tenho certeza que você na sua carne não é nada. Eu tenho certeza absoluta, se você chegar diante de Deus, confiado nas suas boas obras, você está frito. Você não vai nem conseguir orar. Mas se você se ajoelhar dizendo: Senhor, eu estou aqui confiado no sangue de Jesus. Eu não vou nem mencionar as minhas coisas hoje, porque, Senhor, eu não vou nem olhar para mim, eu vou olhar só para Cristo. Eu vou olhar para Cristo e Cristo crucificado. E é com base nisso que eu me achego agora diante do trono da graça, diz Hebreus. E diante do trono da graça eu vou receber o favor do Senhor. Diz a Bíblia que quem faz isso honra a Deus. Você está me ouvindo? Quem faz isso honra a Deus. Abraão foi o primeiro a crer. Foi o primeiro a crer. Como ele foi o primeiro a crer, ele criou uma linhagem espiritual. De tal maneira que agora todos os que creem são também o quê? Descendentes de Abraão. É por isso que você é descendente de Abraão. A Bíblia não fala em lugar nenhum que você é filho de Moisés. Você é filho de Abraão. Moisés é outra coisa que eu vou te explicar aqui agora mesmo. Agora volta lá para Gálatas 3. Verso 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Somente aqueles que creem em Cristo e na sua obra consumada na cruz, é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoados todos os povos. Preste atenção, o Evangelho não foi um plano B. Tem gente que fica achando assim: Deus estava vindo lidando com o homem, aí Deus deu a lei para o homem não conseguiu cumprir, aí Deus então veio com o seu plano B. O plano B é o seguinte: já que ninguém consegue,
Já viu? Tem muito isso às vezes nas escolas públicas, né? O sujeito ensina física para o aluno, o cara não aprende. No final do ano ele fala, sabe de uma coisa, eu vou fazer uma prova para você, quem não acertar isso aqui tem que morrer mesmo. Aí faz um negócio assim bem trivial, é claro que o povo vai saber, aí passa todo mundo. Presta atenção, a justificação não era plano B não. E nem tampouco é algum tipo de tramóia para fazer de conta que a gente é justo quando não é de fato. Não é isso não. A obra de Deus é completa. Está me ouvindo? A justificação, ela envolve novo nascimento. Todo aquele que crê, isso é uma coisa maravilhosa, Paulo diz, recebe a promessa do Espírito. Todo aquele que crê na obra completa da cruz, e crê, presta atenção nisso, que não é pelos seus méritos, diz a Bíblia, ele é justificado. E quando ele é justificado, ele recebe o Espírito Santo de Deus. Olha para cá. Isso já era plano de Deus desde o princípio. Desde o princípio. Hoje eu não vou te explicar por que a lei teve que acontecer. Eu vou fazer isso domingo que vem. Mas hoje eu vou dizer para você o seguinte. Deus pré-anunciou, é o que está escrito aqui no verso 10. Verso 8, perdão. Ele pré-anunciou o evangelho a Abraão. Por quê? Porque o alvo de Deus era enviar o seu filho e, pela fé, do mesmo jeito que Abraão foi justificado, todo homem seria justificado também. Esse era o projeto de Deus. Verso 9. De modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Diga, os da fé são abençoados. Agora olha o que diz. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de quê? Diga, os da fé são abençoados. Diga, os das obras são amaldiçoados. É o que está escrito aqui. Eu sei que você está acostumado a pensar em fé, o oposto de fé é incredulidade. Isso é verdade. O oposto de fé é incredulidade. Mas aqui em Gálatas, o oposto de fé é obras. O oposto de fé é obras. O oposto de crer na obra completa de Cristo, o oposto disso é eu tentar me salvar pelo meu esforço. Isso é obras, segundo a palavra de Deus. É que está dizendo então, os da fé são abençoados, mas os das obras da lei, verso 10, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. E é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Diga, pela lei, ninguém, nenhum homem é justificado diante de Deus. Olha a afirmação bíblica, o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas Cristo, na sua graça, nos resgatou da maldição da lei. Todos nós estávamos debaixo da maldição da lei. Mas aí ele veio e nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Quando dizem amém nessa manhã? À medida que nós fomos lendo, eu já fui explicando uma série de coisas para você. O argumento bíblico de Paulo, portanto, é esse. Abraão é que é o exemplo. Por que Paulo lança mão de Abraão? Porque os judaizantes estavam lançando mão de Moisés. Estavam dizendo, Moisés ensinou, Moisés falou, Moisés disse que tem que circuncidar e tem que cumprir a lei. Mas Paulo diz, antes de Moisés, Deus já havia lidado com Abraão. E quem é o pai da nação? É Abraão, não é Moisés. Aí Paulo lança mão então de Abraão. E ele diz o quê? Olha, Abraão, como é que ele foi justificado? Foi porque foi circuncidado? Não. Porque lá no capítulo 15 de Gênesis, que nós lemos agora, Abraão não tinha sido circuncidado ainda, mas já era justo. Ou ele foi declarado justo por guardar a lei? Também não, porque a lei só veio 400 anos depois de Abraão.
Entre Abraão e Moisés tem 400 anos. Paulo está dizendo, então, Abraão não foi considerado justo porque guardou alguma lei, nem foi considerado justo porque circuncidou-se. Pelo que então que Abraão foi considerado justo, diz Paulo? Simplesmente por crer. Ele foi considerado justo porque creu na promessa de Deus. Então, todo aquele hoje que crê na promessa de Deus, sem confiar no seu mérito próprio, esse é o que é abençoado, esse é que é feito filho de Abraão, esse é que é justificado, é pela fé. Jesus mostrou isso nos evangelhos. Os fariseus, você pode ler os 4 evangelhos, você não vai ver fariseu recebendo nenhuma bênção. Fariseu nunca é abençoado. Fariseu nunca recebia nada de Jesus. Aí você fala, pastor, é porque eram hipócritas. Tudo bem, a hipocrisia é uma coisa muito ruim. Mas não era realmente a hipocrisia o centro. O centro da vida do fariseu é que ele achava que ele era bom. Ele achava que ele era justo. Quem acha que é bom não recebe nada de Deus. Por que ele acha que ele é bom? Porque ele observou a lei. Ele observou a lei e falou, eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu honro meu pai e minha mãe. Então eu sou bom. Se eu sou bom, então eu mereço as bênçãos de Deus. Mas Jesus disse, esse não recebe nada. Deus só pode abençoar se for pela sua graça. E a graça atua pela fé. Está me entendendo? Quem vive do mérito pessoal não depende de fé. Ele não precisa de fé. Porque ele acha que ele é justo e ele é bom. Então se tem algo que você precisa aprender na sua vida, é relacionar-se com Deus da maneira certa. Só é abençoado quem não merece. Avalia muito bem antes de você orar qual é a sua atitude. Se a sua atitude é, te dou graças, Senhor, porque eu sou um bom líder. Te dou graças porque eu entrego o meu dízimo mensalmente. E eu faço a conta até dos centavos. Te dou graças porque não sou como alguns irmãos inconstantes que não vêm no culto de manhã. Eu estou aqui sempre e chego pontualmente. Te dou graças, Senhor, porque eu isso, eu aquilo. Presta atenção, filho, você é só um fariseu dos tempos modernos. Você está confiando nas suas obras. Pastor, mas está errado. Está certo. Você não deve roubar, não deve mentir, não deve prostituir. Você deve vir no culto domingo de manhã e deve chegar na hora. Mas você, quando for orar, você tem que saber o seguinte, nada disso te recomenda diante de Deus. Depois de fazer tudo isso, você tem que chegar e dizer, Senhor, quem sou eu e quem é a minha casa? Se não fosse a tua graça, onde é que eu estaria? Eu preciso do Senhor. Responde a minha oração por causa de Cristo Jesus, não por causa de mim. Senhor, nem olha para mim, olha para o sacrifício de Cristo Jesus. Eu estou em Cristo. Esse é o que recebe. Esse é o que recebe. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Por que que tem gente que não prospera? Porque ele confia no mérito dele. Pastor, eu entrego meu dízimo, eu entrego a minha oferta. Você está confiando no seu mérito. Você precisa de confiar na graça para prosperar. Está me ouvindo? Por que que alguns não têm um casamento como deveria ser? Porque ele acha que é muito bom. Porque eu sou sim um bom marido. Eu mereço a melhor esposa. Enquanto se relacionar com Deus assim, diz Paulo, está debaixo de maldição. Não tem bênção para você. E é isso que deixa revoltado alguns crentes. É por isso que alguém até domingo passado falou que não quer vir aqui enquanto eu estiver falando desse assunto. O que deixa ele revoltado? É quando eu falo que Deus abençoa quem não merece. Porque qual que é a única maneira de Deus provar para você que você não merece? Como é que Deus prova para você que você não é bom? Expondo você, filho. Expondo você. A coisa aparece. Deus deixa aparecer suas podridões. Deus deixa aparecer as suas coisas erradas. Mas aí nessa hora, qual que é a postura de alguns? Não, eu preciso me esforçar mais. Vou me esforçar mais para melhorar a minha vida. Pois ele deveria ajoelhar e dizer, Senhor, é só isso que eu sou. Eu vim ao Senhor, não tenho nada para te oferecer. Eu não tenho obras, eu não tenho boas obras, eu não tenho nada para te oferecer. Se não fosse por Cristo Jesus, eu estaria tostando no inferno. Mas olha eu aqui de mão erguida diante do Senhor. Aí o céu sorri para você e fala, a sua fé vai te ser atribuída como justiça.
Você confiou na graça, você vai receber a bênção. Aleluia. Estou compreendendo o que eu estou falando? Pastor, mas está querendo dizer então que Deus abençoa o pecado? Não, Deus não abençoa o pecado. Se você estiver vivendo no pecado, o Espírito Santo vai te expor, vai te corrigir. Ele vai te disciplinar. Deus não abençoa o pecado, mas Deus abençoa só quem não merece. Só quem não merece. O pastor Naor estava me contando ontem uma situação. Não sei se ele me contou tudo, né? Mas eu vou mencionar por alto. Uma certa pessoa na nossa igreja, não sei se um membro ou se era líder, manifestou um demônio na célula, ele foi expulsar o demônio. Como é que ele chegou para expulsar o demônio? Isso depois de eu estar pregando aqui há 2 meses, alugando o ouvido do sujeito. Não só eu, os pastores todos. E aí, a pessoa chegou e falou, não sei se era homem ou se era mulher. Satanás, olha para as minhas mãos. Aqui tem 10 anos de santidade. Está me ouvindo, Satanás? 10 anos. 10 anos de vida irrepreensível. E é por isso que eu vou te expulsar agora. Oh Deus, eu oro a Deus que o diabo não saia. Para o bem dele o diabo não pode sair. Mas infelizmente o diabo vai sair. Por que o diabo vai sair? Porque quando ela falou isso, os demônios riram. E falou, não, ela está no caminho certo, vamos deixar ela assim. Vamos embora para ela ficar feliz com a justiça dela. Porque afinal ela está cumprindo toda a lei. Presta atenção, filho, você não chega diante do diabo com a sua justiça. Onde você aprendeu isso? Não foi aqui que você aprendeu isso. Onde você aprendeu essa história de que o diabo vai te respeitar porque você é bom? Eu sou bom, olha para mim que você vai ver o que é bondade em carne e osso. Ah, por favor, cresça, meu amigo. Não é essa a mensagem do Evangelho. Paulo diz que ia pregar com temor e tremor. Em outras palavras, quem sou eu? Eu de mim mesmo não sou coisa alguma. Está me entendendo? Quando você vai pregar, você manifestou um demônio, e você acha que é indigno, é a sua chance de ter vitória. Porque a primeira coisa que o diabo faz é acusar na sua mente. Não vai não que eu vou falar, não vai não que eu vou contar seu pecado, não vai não. É isso que ele quer tirar a sua fé. E aí você fica pensando, como é que eu vou lá, pastor, ser exposto? Não, você tem pecado na sua vida? Confessa. Mas depois que você confessa, não tem que esperar 2 dias para ser perdoado. Não tem que compensar o perdão no céu e voltar não. Está me ouvindo? Perdão no céu não é igual o cheque que você dá, que demora 1 semana para ser compensado. Aparece na conta, tem o dinheiro, mas não pode sacar. Por que não pode sacar? O cheque não foi compensado. É a mesma coisa o perdão. Eu pedi perdão hoje, eu preciso de um tempo até o perdão chegar aqui na terra. Não posso expulsar demônio hoje. Presta atenção, você confessou o seu pecado, você é lavado instantaneamente pelo sangue do Cordeiro. Aí você vai lá, expulsa o diabo tem que sair. Se você chegar confiado na verdade da fé. Qual que é a verdade da fé? Não sou eu, é Cristo. Não é a minha justiça, é a justiça de Cristo. Não é a minha obra, é que Ele já fez toda a obra. Não é que eu cumpri a lei, Ele cumpriu a lei no meu lugar. Eu estou vestido dele, eu estou nele e agora Ele está em mim. E eu vou te expulsar agora, sabe por causa de quê? Não é por causa de mim. Essa é a vergonha dos principados e potestades. Eu de mim mesmo sou só um pó da terra. Mas o pó da terra agora foi cheio do Espírito de Deus. Então eu vou expulsar você por causa disso. Por causa da justiça de Cristo. Mas aí, alguém que te conhece, fica do lado olhando. Eu conheço esse sujeito, ele não é bom marido, não é bom empregado, ele não é bom líder, ele nem é bom membro da igreja. Como é que ele tem coragem de chegar e falar esse tanto de coisa para o diabo? Pois esse é o sujeito que Deus abençoa. E aí você que estava do lado olhando, fala, o diabo não vai sair, eu quero ver a vergonha, vai passar, eu quero ver se vai sair agora. Só que aí o demônio sai, porque não é pela sua santidade. Não confie em você mesmo, não confie nas suas obras, não confie na sua justiça, confie na justiça de Cristo. Essa é a verdade, eu estou te contando a verdade do Evangelho. Essa é a verdade do Evangelho que ainda escandaliza muita gente, porque é loucura. Como é que Deus pode usar um sujeito como esse? Eu conheço ele, meu Deus do céu. Esses crentes não são de nada. Eu conheço esses crentes. Como é que eles chegam aqui agora e fazem estardalhaço todo e ainda fala que é salvo? Pois é, essa é a graça de Deus. Deus só pode salvar o pecador. Deus não salva o fariseu.
Quantos estão compreendendo o que eu estou falando? Oh Deus. Paulo então, ele fala o seguinte: Abraão creu em Deus, e ele recebeu uma bênção dupla. Qual foi as duas bênçãos que Abraão recebeu? Bom, a primeira está no verso 8. Diz que Abraão creu, verso 6. Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Então a primeira bênção que Abraão recebeu pela fé foi justificação. Foi declarado justo. É justo. Qual foi a segunda bênção? Está no verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Qual é a bênção de Abraão? O recebimento pela fé do Espírito Santo prometido. Então, a bênção dupla de Abraão é: você é justo e também recebeu o Espírito. Todo aquele que é justificado, imediatamente recebe o Espírito. O Espírito Santo só pode habitar em alguém que é justo. E alguém só pode ser justo pelo sangue de Jesus. Somente pela fé. E alguém que foi justificado e agora recebeu o Espírito Santo, ele recebeu a provisão de Deus para todas as suas necessidades. O Espírito Santo nele agora é capaz de vencer qualquer pecado. Então ele não é mais escravo do pecado, ele não tem mais que viver no erro, porque além de justo, ele recebeu o Espírito Santo que agora, vivendo nele, vai conduzi-lo à vida prática de obediência na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Essa é a bênção dupla. Paulo coloca tudo duplo aqui. Dois caminhos. Olha o verso 11. Ele diz: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Paulo faz a afirmação: o justo viverá pela fé. Por quê? Porque ele só se tornou justo pela fé. Está me ouvindo? Qual que é o caminho para se tornar justo, para ser justificado? É a fé, é crer. Qual que é o caminho para viver depois? É o mesmo caminho por onde você entrou. É crer. Paulo diz então que o primeiro caminho é o caminho da fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles, o que vai acontecer o que, meus irmãos? Então Paulo fala que tem viverá duas vezes aqui, ó. No verso 11 diz que o justo viverá pela fé. Depois no verso 12 diz que aquele que observar a lei, pela lei viverá. Então tem dois tipos de vida. São dois estilos de vida. Você pode escolher qual que você quer viver. Você quer viver pela fé na graça de Deus, pela fé na obra de Cristo Jesus, ou você quer viver segundo as obras da lei? As obras do merecimento. Portanto, são dois caminhos. O primeiro caminho promete vida ao que crê. O segundo caminho promete vida para quem obedecer. Pastor, mas não é verdade as duas coisas? Você só pode ter vida se você crê. Se você espera ter vida obedecendo a lei, você vai morrer. Porque é impossível obedecer todos os mandamentos de Deus. Está me ouvindo? Só Jesus de Nazaré guardou todos eles. E foi perfeito, inculpável. Nós não. Se você confiar no seu mérito, você não vai ter fé para chegar diante de Deus e não vai ter vida. Por isso que Paulo diz o quê? Que na verdade, aquele que vive pela fé, ele é abençoado e tem vida. Mas aquele que vive pelas obras, confiado no seu mérito, o resultado dele é o quê? Morte e maldição. Está me ouvindo? Na verdade, esses são os dois destinos que Paulo menciona. Quais são os dois destinos? Uma vez que Paulo estabeleceu esses dois caminhos, ou o caminho da fé, ou o caminho da lei, então também vai ter dois destinos, duas consequências finais. Quais são as duas consequências? Bênção ou maldição. Bênção ou maldição. Então o texto diz que apenas os da fé é que são abençoados. Diz assim, onde é que nós estamos aqui? Verso 11.
Verso 12, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar seus preceitos viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Então aqueles que são descendentes de Abraão estão debaixo da bênção, mas aqueles que querem andar debaixo da lei, o resultado dele é maldição. Qual que é a bênção? A bênção, em primeiro lugar, é a justificação. Em segundo lugar, é receber o Espírito Santo. Essa é a bênção. E qual é a maldição, pastor? Será que tem maldição? Pastor, um crente pode ainda viver debaixo de maldição? Será que temos que fazer algum tipo de quebra de maldição? Quando que um crente... Eu vou te mostrar agora mesmo quais são as maldições, mas antes disso, essa pergunta é importante. Quando que um crente vive debaixo de maldição? Quando que um crente entra na maldição? Porque ele já é abençoado. Paulo diz lá em Efésios capítulo 1, verso 3, que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Então, por que um crente ainda poderia viver debaixo de maldição? Um crente entra na maldição quando ele resolve deixar a graça e viver com base no merecimento da lei. Está me ouvindo? Quando você resolve relacionar-se com Deus, fazendo a listinha de tudo que você tem. Esse irmão ou essa irmã, não sei, mostrou a mão para o diabo. Eu fui pensando se não mostra para Deus de vez em quando também. Deus, aqui está a minha mão, 10 anos de santidade. Por que ela mostrou a mão? Porque peca com a mão, né? Ah, para ela colocar a mão em cima de um endemoniado. Ok, então eu vou colocar essa minha mão aqui, porque essa minha mão é santa, são 10 anos de santidade. Você tem muito cuidado com isso. Presta atenção. A pessoa que vai confiado no seu mérito diante de Deus, imediatamente ela vai sentir morte na sua vida. Imediatamente o resultado é a sensação de perda de comunhão. Esse é um ponto. Segundo lugar, a pessoa que vai confiada no mérito próprio, ela sai da graça. E quando ela sai da graça, significa que ela está vivendo confiada agora na lei, na obediência dos mandamentos. E a Bíblia diz que aquele que violar um mandamento é maldito. Deuteronômio capítulo 27, verso 26, projeta para mim. Deuteronômio 27, 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Isso é um decreto divino. Maldito, maldito é todo aquele que não cumprir a lei toda. Ah não, mas eu fiz a maior parte. Não, tem que ser toda. Se você deixou de cumprir um mandamento, a maldição virá sobre você. A maldição, diz a Bíblia, vai te alcançar. Agora, precisava de ser assim? Não. O problema, muitas vezes, é que nós deixamos de confiar na graça para confiar no nosso mérito. No fundo, nós ficamos confiando no que nós fizemos. Não vai orar confiado no seu jejum. Você tem que confiar na obra de Cristo. Não vai orar confiado que você é crente há 30 anos. Não, vá confiado na obra de Cristo. Não ore pedindo algo achando que você merece, que você já fez por onde. Você não merece. Você precisa chegar confiado nos méritos de Cristo. Essa é a maneira de servir a Deus. A fé, olha para cá. Fé, pastor, como é que eu sei que eu estou na fé, na graça e não na lei? Eu já te falei várias maneiras de você saber, mas está me ocorrendo uma agora fácil de você perceber. Você ora por coisas pequenas, mas se alguém chega para você e te fala para orar por algo grande, qual que é a sua reação? Qual que é a sua reação? Não, algo grande assim eu acho que, não vou receber. É grande demais para mim. Mas por que você acha que é grande demais para você? Não, eu acho que eu preciso ainda de ter mais maturidade. Eu preciso de ter... O que mais? Você me ajuda? O que você fala? Eu preciso de ter mais fé. Mas é fé em quê, na verdade? É fé baseada em quê? A fé é baseada na graça. Será que Deus teria o descabimento de te dar uma bênção tão grande?
Será que os céus teriam o descabimento de te abençoar com algo tão grande? Eu estava em Porto Alegre ontem, conversando com o nosso pastor José Carlos. Ele chegou lá no começo do ano. E aí, eu fui lá conhecer o prédio, não tinha ido ainda. Uma bênção, estamos já com 400 irmãos já, estou muito contente. Mas aí, tinha um galpão do lado dele lá, maior do que esse aqui. Eu falei, José Carlos, por que você não ora por esse galpão? Aí ele me olhou, é mesmo, né? Por que eu não oro? Essa é uma boa pergunta, por que eu não oro? Eu falei, eu vou te contar por que você não ora. Você está achando que o negócio é muita areia para o seu caminhãozinho. Você está achando que isso é coisa muito grande, que só alguém muito bom é que pode pedir um negócio desse. Eu vou contar uma coisa para você. Quanto mais você confiar na graça de Deus, ousando pedir coisas grandes para Ele, mais a sua justificação fica clara diante do mundo espiritual. Está me ouvindo? O tamanho da sua fé é o tamanho do que você acredita na graça. Não, a graça não, isso aí já estou abusando. Quem sou eu para orar por um negócio? Não, eu até consigo orar por um barracão de 2 cômodos, mas uma casa no condomínio, não. O que é isso, pastor? Ou seja, Deus dá isso para quem merece. Eu não mereço. Aí você está querendo merecer primeiro. Está errado, vai morrer nos 2 cômodos que você acha que merece. Está me ouvindo? Você tem que pedir somente pela graça. Se alguém te perguntar, com base em que você está fazendo um pedido tão grande? É com base que Jesus Cristo morreu na cruz. E outra coisa, se Deus não me negou Jesus Cristo, vai me negar uma casa feita de tijolo e de areia? Se Deus não me negou Jesus Cristo, o Filho dele, vai me negar o que agora? E ele deu quando ninguém pediu. Não tinha ninguém pedindo Jesus. Não tinha ninguém pedindo. Você acha que tinha alguém fazendo por onde a merecer Jesus vir do céu? Você acha que o Senhor ficou falando, vou esperar até Israel merecer eu enviar meu filho? Não, é quando o negócio ficou pior, e não tinha mais jeito de ser pior, aí Deus falou, agora eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor para quem não merece nada. Merecia o inferno, mas eu vou dar o meu filho para eles, vou dar a salvação para eles. Jesus veio, ninguém estava pedindo. Ninguém estava pedindo. Esse é um problema muito comum também. Você pode às vezes ter fé na sua oração. Você acha que Deus ouve? É porque você tem fé na oração. É fé na fé. Não, é Ele. Tanto que Jesus disse, não fica com vãs repetições. Não é o tanto repetir que vai fazer Ele ouvir. Não fica pensando que é algo que você faz. Não tem nada a ver com a sua força, seu mérito, seu esforço. É tudo Ele. É uma questão de você crer. Se você consegue crer como uma criancinha, que você vai ganhar aquele bolo todinho para você, é o bolo que você vai ganhar. Agora o Espírito Santo, ele é gentleman. Ele não responde pergunta que não foi feita. Está me ouvindo? E ele não vai dar se não foi solicitado. Se não lhe foi pedido. Por isso, você deveria, se você realmente crê na graça, a maneira de saber o tanto que você crê na graça, é pelos seus pedidos em oração. Quem entende a graça, meu amigo, começa a pedir coisas grandes para Deus. Ele começa a pedir coisas grandes para Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Oh Deus, o Senhor vai abrir seus olhos. Quando o Senhor abrir seus olhos, você vai ver. Vamos falar um pouquinho da maldição agora. Qual que é a maldição que o crente pode cair? Se ele inventar de viver dessa maneira. A maldição está aqui escrita na palavra de Deus, aqui em Deuteronômio capítulo 28. Vamos ler. A partir... Pega a sua Bíblia, você vai ter que ler na Bíblia isso aqui, porque é muito longo o texto, mas eu faço questão de ler com você. Porque você foi resgatado dessa maldição. O texto está dizendo que o Senhor Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele mesmo maldição no nosso lugar. Deuteronômio capítulo 28. Vamos ler a partir do verso 15. Essa aqui é a maldição de quem não cumpre a lei. Para que você quer viver na lei? Pastor, mas eu não tenho que obedecer às coisas da lei. Vou falar sobre isso no futuro, lá no final do livro de Gálatas, mas desde já eu vou te dizendo. Você já recebeu o Espírito Santo dentro de você. Uma definição bíblica de Deus é que Deus é amor. Diga, Deus é amor.
O Espírito Santo é Deus, sim ou não? Então, o Espírito Santo é amor também? Então, ser cheio do Espírito é ser cheio de amor também, sim ou não? Quem recebeu o Espírito, recebeu o amor dentro de si, sim ou não? Pois Paulo diz que quem ama a Deus e ama ao próximo, já cumpriu a lei. Já cumpriu a lei. Agora, você vai amar o seu próximo porque a lei manda amar? Não, é porque o amor de Deus já foi derramado dentro de você. Mas quando aconteceu isso? No dia que você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor dentro de você. Por isso que João diz, quem não ama, não conhece a Deus ainda. Quem odeia o seu irmão, ainda não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo, tem o Espírito Santo dentro dele. E quem tem o Espírito Santo, tem o Espírito do amor. E quem tem o Espírito do amor, não pode odiar mais, não está nele odiar. Mesmo que ele seja tentado a odiar, ele não consegue. Mesmo que seja tentado a guardar ressentimento, ele não vai guardar muito tempo. Por quê? Porque o Espírito Santo dentro dele é amor. E ele vai acabar amando. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então você está destinado a cumprir a lei. Mas não no seu esforço. E nem tampouco para poder ter mérito diante de Deus. Não. É simplesmente pelo Espírito Santo que habita em nós. Mas quando nós rejeitamos a graça, aí nós transformamos a nossa vida numa coleção de méritos. Não, eu posso pregar hoje, porque eu orei, eu posso pregar. É por isso que você pode pregar, miserável pecador. Então desce do púlpito correndo. Porque se você acha que pode pregar porque orou, você está na lei e a maldição vai te pegar. Você tem que subir para orar, por quê? Porque Cristo Jesus já me justificou e já me resgatou. E pelo sangue dele eu agora posso testemunhar. Esse é o motivo. Não, agora eu vou expulsar esse demônio, mas eu vou expulsar o demônio porque eu tenho 10 anos de santidade nas costas. Não vai, você não vai prosperar. Você está debaixo da lei de novo. Você está debaixo do mérito. Quem está debaixo da lei está o tempo inteiro pensando em merecimento. Pastor, mas eu não tenho que cumprir as condições? Eu não tenho que cumprir condição para ser usado por Deus? Tem. Eu vou te dizer qual a condição que você tem que cumprir. Você tem que crer, porque o justo viverá pela fé. E você tem que rejeitar qualquer coisa que abala a sua fé. Qualquer coisa que questiona a fé. Qualquer coisa que mina a fé. Porque você vive dela. E o diabo o tempo inteiro quer minar a sua fé. Como é que ele faz isso? Acusando, condenando o tempo inteiro. Qual que é o alvo da acusação? Mandar você para o inferno? Não, ele sabe que você não pode ir para lá mais. Você é salvo. O que ele quer fazer é minar a sua fé. E a única maneira de você vencer a acusação é pelo sangue de Jesus na cruz. Mas o diabo fica te condenando. Não vai pregar não, você não tem condição de pregar, você não é digno de pregar, você não orou o suficiente, você não estudou o suficiente, você não é uma boa esposa, você não é um bom marido, você não é um bom filho, você não só para liderar não, você não aceita liderar não. Se aceitar, passar vergonha. Estou te avisando. E você nunca tem fé para nada. Você não tem fé para liderar, você não tem fé para pregar, você não tem fé para expulsar demônio, não tem fé para curar enfermo, você não tem fé para nada. Porque o diabo está o tempo inteiro te condenando, te acusando, te condenando. E por que você aceita a acusação e a condenação? Porque você está vivendo pelo mérito. Você está esperando merecer. Você está acreditando que o diabo está falando porque você reconhece que não merece mesmo. Mas está aqui hoje alguém para te dizer que Deus só abençoa quem não merece. Então quando o diabo te falar que você não merece, você fala, então é hoje. Hoje é meu dia. Hoje vai ser o dia da vitória. Eu não mereço, mas eu creio em Cristo Jesus. Creio que Ele morreu por mim, derramou o seu sangue, me justificou, me resgatou da maldição. E eu vou pregar hoje, vai ser uma bênção. Pastor, não fala isso não. O irmão está diminuindo o padrão da liderança. Não estou não, estou aumentando o padrão. O padrão é a sua fé. Só tem fé quem crê na obra da cruz. Quem anda no seu mérito não tem fé. Está me ouvindo? Quem anda confiado em merecimento não consegue ter fé. Ele esforça. Ele se violenta. Ele vai na mar, mas ele não consegue ter fé. Porque a condenação vem em cima dele na mesma hora. Mas quem anda pela graça, não tem condenação sobre ele. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, que hora que não tem nenhuma condenação? Amanhã? Ou depois do culto de domingo? Que hora que não tem nenhuma condenação? No final do jejum? Que hora que não tem nenhuma condenação, meus irmãos? Agora! Projeta para mim. Romanos 8:1. Agora! 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 Vamos ler junto?
Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Que hora que vai ser que você vai ter essa bênção, meu Deus do céu? Ô pastor, eu quero tanto essa bênção. É agora, está escrito, agora. Que hora que é agora? Agora é toda hora que você falar agora. Amanhã, quando você acordar, você fala, agora não tem condenação. Depois da manhã, você brigar com sua mulher, você fala, agora não tem condenação. Depois de amanhã, que você brigar com seu chefe, você fala, agora não tem condenação. Não tem condenação, porque agora você está em Cristo Jesus. Que hora que você está em Cristo Jesus? Agora. Todo dia. A partir de agora não tem como separar você mais dele. O que diz Romanos? Romanos 8 mesmo diz, né? Nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem coisa do porvir, nem qualquer outra criatura poderá, o que, meus irmãos? Nos separar do amor de Deus, porque o amor de Deus está onde? Onde está o amor de Deus, irmãos? E onde é que nós estamos? Em Cristo. Se você está em Cristo, o amor de Deus está em Cristo também. A salvação está em Cristo também. A bênção está em Cristo. Mas para você estar em Cristo, você precisa de crer na obra da cruz. E você depois tem que continuar crendo nessa obra, vivendo de acordo com ela. Tem muita gente que reclama de eu não sou um pregador de prosperidade realmente. Eu não fico aqui todo domingo falando para você sobre esse assunto, mas acredite em mim, eu creio em prosperidade, não creio em pobreza. Não vivo pobreza, não aceito pobreza. Eu estou te falando isso porque tem irmão que acha que isso é de Deus. Pobreza não é a vontade de Deus. Se você ainda é pobre, você precisa de crer na graça. Que a graça te alcançou. Eu não estou dizendo que a vontade de Deus é que todo mundo vai ser multimilionário, não é isso não. Mas eu estou dizendo para você que pobreza não é a vontade de Deus para você. Você está me ouvindo? Vou te dizer outra coisa na vontade de Deus. Doença não é a vontade de Deus. Eu não sei porque as pessoas ficam doentes. Há muita coisa que eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Doença não é a vontade de Deus. Eu só oro com os enfermos porque eu creio que doença não é a vontade de Deus. Jesus não mandou doença para ninguém. Nunca teve ninguém que fosse lá orar e Jesus falou para ele, não posso te curar, filho, você é pecador. Teve algum desses? Ou ele falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar uma doença para você ficar mais humilde. Ó fariseu, vou te mandar uma doença, você vai ver, eu vou te mandar uma praga. Mas depois dessa praga, glorifica a Deus, você vai ficar muito mais humilde. Jesus fez isso alguma vez, irmãos? E vamos ser francos, algum fariseu mereceu isso? Seja franco. Ah, mereceu, fosse, ainda bem que só o Senhor é Deus. Nós não somos. Por quê? Porque eles fizeram coisas horríveis com o Senhor, mas o Senhor não mandou doença nenhuma para eles. Certa ocasião, o Senhor foi pregar numa cidade, as pessoas lá não aceitaram, não quiseram. Aí Tiago e João falou o quê? Senhor, o Senhor quer que a gente ora para vir uma praga sobre eles? Vai vir lepra sobre eles. Quer que a gente ora para cair um fogo? Vai morrer todo mundo tostado hoje. O Senhor falou o que para eles? Vocês não sabem de que espírito vocês são. Porque o meu espírito não é esse. O espírito de Deus não é esse. Isso significa que o espírito de Deus é o espírito da compaixão, da misericórdia e do amor. Então não é a vontade de Deus a doença, para ninguém. Para ninguém. A vontade de Deus não é. Elas são realidade nesse mundo caído, que jaz no maligno, diz João. Mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você tenha vida longa. A vontade de Deus não é que os pais enterrem os seus filhos. Não é. Pastor, mas às vezes acontece. Eu sei disso, eu choro toda vez que acontece. Choro muito, não me acostumo com a morte. Mas é preciso você crer sim, para você orar corretamente. E para a sua fé se basear. Pastor, minha fé está baseada em quê? Nesse texto que nós acabamos de ler de Gálatas. O que Paulo diz? Cristo nos resgatou do que, meus irmãos? Da maldição da lei. Qual é a maldição da lei? Pega aí a sua Bíblia. Deuteronômio 28, a partir do verso 15. Qual é a maldição da lei? Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão.
Eu vou ler com você esse texto, ele é bem longo, mas eu vou ler rápido, você tem que ler junto comigo. Olha o que diz: maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, maldito serás ao entrares e maldito quando for embora. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes. Vai empreender, mas vai ficar sentindo assustado, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra que passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica, com a febre, com a inflamação, com o calor ardente, com a secura. Secura é o contrário de gordura. O Senhor não amaldiçoou ninguém para ser gordo, mas o excesso de magreza está escrito aqui. Secura, crestamento, ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinzas. Dos céus descerá sobre ti até que sejas destruído. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairá contra eles, mas por 7 caminhos fugirá deles. E serás motivos de horror para todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com prurido, de que não poderá curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira, com perturbação do espírito. Apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos, porque pobreza é maldição. Porém somente serás oprimido e roubado todos os teus dias, e ninguém haverá que te salve. Desposar-te-ás com a mulher, porém outro homem dormirá com ela. Misericórdia. Edificarás casa, porém não morarás nela. A vida inteira construindo a casa, quando vai ficar pronta, morre. Oh miséria. Plantarás vinha, mas não vai beber do vinho dela. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento, o teu carro vai ser roubado diante de ti, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e ninguém haverá que te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão, e desfalecerão de saudade todo dia. Oh meu Deus. Porém a tua mão nada poderá fazer. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comê-lo-á um povo que nunca conheceste. E tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e te enlouquecerás com o que vires os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlcera maligna no joelho e nas pernas, da quais não poderá te curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O Senhor te levará o teu rei que tiveres constituído sobre ti, a uma gente que não conheceste, nem tu nem teus pais, e ali servirás a outros deuses feitos de madeira e de pedras. Virás a ser pasmo, provérbio e motejo entre todos os povos que o Senhor te levará. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque o verme as devorará. Em todos os teus limites terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque as tuas azeitonas cairão. Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, vão ser levadas para o cativeiro, cativeiro da cachaça, da droga, tudo isso é cativeiro. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra, o gafanhoto os consumirá. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu mais e mais descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Todas essas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardar os mandamentos, os estatutos que ele te ordenou. Serão no teu meio, por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre, porquanto não serviste o Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Assim com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que haja destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá com voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará ao velho, nem apiedará do moço. Comerá os frutos dos animais e o fruto da tua terra, até que sejam destruídos, e não te deixará cereal, mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, até que sejas consumido. Sitiar-te-á
com todas as tuas cidades, até que venhas a cair em toda a terra. Os altos e fortes muros em que confiavas, e te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Comerás o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e das tuas filhas, que te dera o Senhor teu Deus, na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. O mais mimoso dos homens e o mais delicado do teu meio será mesquinho, pão duro com teu irmão, e para com a mulher do seu amor, apesar de amá-la, ele vai amar mais o dinheiro, e para com os demais de seus filhos que ainda lhe restarem, de sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos, para ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto na angústia, e no aperto com que o teu inimigo te apertará em todas as cidades. A mais mimosa das mulheres, e a mais delicada do teu meio, que de mimo e delicadeza não tentaria pôr a planta do pé sobre a terra, quer dizer, nem anda descalço, tão delicada que ele é, será mesquinha com o marido do seu amor, e para com o seu filho, e para com a sua filha, mesquinha da placenta que lhe vai cair entre os pés dos filhos que tiver, porque vai comer a placentas escondidas pela falta de tudo, na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas cidades, se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. Então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras. Fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito que temeste, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga que não está escrita nesse livro da lei, porque não deu tempo de escrever e nem caberia aqui. Ficareis poucos em números, vós que éreis como as estrelas dos céus em multidão, porque não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus, assim como o Senhor se alegrava em vós outros, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, da mesma sorte o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Sereis desarraigados da terra, a qual passais a possuir. Uau! Eu não vou ler, nem vou terminar de ler esse texto. Aí você fala, pastor, mas isso aqui é palavra de Deus. É verdade, isso aqui é a velha aliança. Aliança da lei, do mérito próprio. Paulo está dizendo, Cristo Jesus morreu na cruz para te resgatar dessas maldições todas. Pastor, fala, o que eu tenho que fazer para me livrar disso aqui? Essas maldições aqui podem ser resumidas em 4 coisas: condenação, morte, miséria e doença. 4 coisas: condenação, morte, miséria e doença. Paulo diz, Cristo Jesus já morreu na cruz para te resgatar da maldição. Ele se fez maldição, ele sofreu isso aqui tudo, meu Deus do céu. Quanto mais eu medito na cruz, mais eu sou tomado de gratidão. Jesus sofreu isso aqui tudo por nós. Ele foi declarado maldito por nós. Ele se fez maldição, nunca pecou, mas ele levou a maldição toda, para que você não tenha mais maldição na sua vida. Pastor, o que eu tenho que fazer para me livrar dessas maldições e desfrutar do oposto, que é a bênção? Só uma coisa: você precisa de crer na graça do Senhor Jesus, só. Você precisa de crer na obra da cruz, só. Você tem que ser filho de Abraão, crer como Abraão. Abraão não tinha lei para ele guardar. Abraão foi considerado justo antes da lei. Ele foi considerado justo só porque creu. O que aconteceu com Abraão? Diz a Bíblia que Abraão ficou muito rico. Ficou riquíssimo, diz a Bíblia. Deus falou para ele, Abraão, sejas tu uma bênção. Como é que Abraão poderia ser bênção para outro, se ele fosse pobre, miserável e doente? Ninguém consegue ser bênção na vida de outro, porque ele não tem nem para ele. Como é que ele consegue dividir se ele não tem nem para ele? Para ser abençoado, é preciso ser próspero. Abraão ficou riquíssimo, mesmo morando numa terra difícil. O seu gado era incontável. Abraão ficou famoso e era respeitado por reis. Todo lugar que ele chegava, ele era recebido por reis. Sara, diz a Bíblia, lá em 1 Pedro, não me lembro a referência agora, confere para mim, 1 Pedro diz que as irmãs são filhas de Sara. 3,6, obrigado. 1 Pedro 3,6 diz que as irmãs são filhas de Sara. Sara foi uma mulher abençoada demais. Muitas irmãs ficam preocupadas com maquiagem, com cremes e tudo mais para ficar mais nova.
Você faz bem em querer ficar mais nova, porque a vontade de Deus é que a sua juventude se renove, diz a palavra de Deus. A Bíblia fala, certa vez Abraão chegou no Egito, olha para cá. Abraão chegou no Egito, Sara provavelmente deveria ter uns 60 anos de idade nessa altura. 60 anos. Pois quando o faraó viu Sara, o que ele fez? Imediatamente queria colocá-la com o parto do seu harém. Que homem que está atrás de mulher de 60 anos, pelo amor de Deus. Faraó era dono do mundo, sabia tudo, tinha o que queria, mas ele queria Sara. Depois, quando Sara estava com 90 anos, 90, Abimeleque, um outro rei, viu Sara e pediu ela em casamento com Abraão. Abraão era tão impressionado com Sara que ele falava, não fala que você é minha mulher não, fala que você é minha irmã. Que todo mundo que te vê fica apaixonado. E Abimeleque pegou Sara para a esposa dele, com 90 anos de idade. Aí você fala, naquela época era diferente. Não era não, meu filho. Na época de Abraão já era como hoje. Um cara viver 100 anos já era bênção, muita bênção. Mas ele chegava ali caquético. Mas preste atenção, com 90 anos, Sara estava renovada, tão bonita que o rei queria ela como esposa. Como minha irmã falou amém, você não vai receber. Amém. A maneira de você receber dizendo amém. Fica com os seus cremes, pode ficar. Mas a promessa de Deus é que as filhas de Sara serão como Sara. Se você crê. Quantas irmãs creem? Eu creio também. Qual foi a promessa? Irmão, estou encerrando. Os irmãos estão cansados? Você não pode ter que estar cansado de ser abençoado. Como é que alguém pode cansar de bênção? Eu estou te contando só bênção hoje. Olha para cá. Qual que é a bênção? Eu estava meditando muito nesse versículo, eu quero encerrar lendo ele com você. Qual que é a bênção que Deus prometeu para Abraão? Abre lá em Romanos 4, verso 13. Projeta para mim, Romanos 4, verso 13. Olha o que diz. Não foi, olha a afirmação de Paulo mais uma vez. Não foi por intermédio da lei que a Abraão e a sua descendência coube a promessa. Qual que é a promessa, meus irmãos? Não, fala mais alto. Qual que é a promessa? A promessa é ser herdeiro do mundo. Quantos aqui são descendentes de Abraão? Amém. Paulo diz, todo aquele que crê é descendente de Abraão. Todo aquele que crê é resgatado da maldição da lei. E todo aquele que crê vai receber a bênção, a promessa que foi dada a Abraão. Qual foi a promessa dada a Abraão? Ser herdeiro do mundo. Isso significa, meu filho, hoje não vim falar de prosperidade para você, mas o texto está falando. Entende? Nós não ficamos aqui tirando 7 ofertas no culto. E a nossa vida não é em função do dinheiro, porque nós amamos o Senhor e a sua casa, queremos edificar a sua casa. Mas não fica pensando que nós não cremos que Deus quer abençoar você. E Deus vai abençoar você não é porque você é fiel não, é porque você crê. Deus vai abençoar você não é porque você é mais santo do que os outros crentes não, é porque você crê que a promessa é para você. Como é que alguém pode ser herdeiro do mundo e viver na miséria e não ter nenhuma casa para morar? Como é que alguém pode ser herdeiro no mundo e não ter experimentado essa prosperidade? Simplesmente por quê? Porque não é por intermédio da lei. Olha a afirmação inicial. Não é por intermédio do merecimento. Não é pelo que você faz. Não é pelo que você merece. Está me ouvindo? Não é pela lei que coube. Mas o que termina o versículo dizendo? E sim, mediante o quê? A justiça que vem pela fé. Aí o verso continua. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Se for pelo mérito, então não precisa ter promessa. Se for pelo cumprimento da lei, não precisa da promessa. Mas Paulo diz, é pela promessa. E você precisa de crer. Pastor, mas qual que é a promessa? Você precisa de crer do mesmo jeito que Abraão creu. Abraão já era velho e Deus falou para ele, sua descendência será mais numerosa do que as areias, as estrelas do céu. Abraão creu nisso. Pastor, como é que foi a fé de Abraão? É a mesma fé que eu te digo hoje. Se você crê que Cristo Jesus morreu e na morte dele ele perdoou os seus pecados, te fez justo,
Você agora é participante da promessa dos que vão herdar essa terra. É a mesma fé. Se você crê, é isso que você vai ter. Eu tenho dito para os irmãos, eu falo da minha experiência com temor. Deus sabe disso. Irmãos, Deus falou para mim que nunca vai faltar dinheiro na minha conta. Eu conto isso com temor. Pois a minha conta vai diminuindo, aparece dinheiro para mim. Irmãos trazem dinheiro para mim. Eu ganho oferta. Vende livro. Agora estou vendendo um livro. Eu sou abençoado o tempo inteiro. Eu sou abençoado até a hora que eu não penso que eu não sou abençoado. Quando eu não estou nem pensando em ser abençoado, eu tenho que segurar bênçãos que chegam na minha vida. Eu sou abençoado o tempo inteiro. Mas sabe por que eu sou abençoado o tempo inteiro? Não é porque eu sou o seu pastor e sou melhor do que você, por isso que eu estou aqui. Não. É porque eu tive essa experiência muitos anos atrás. Deus só abençoa quem não merece. Eu só chego diante dele com essa conversa. Deus, é pela promessa. Eu creio na promessa. Eu não tenho mérito nenhum, mas olha eu aqui para receber. Eu não trabalhei. Eu não mereço, mas vim receber o salário. E Deus vai te dar todas as coisas. Você só pode abençoar se você for abençoado. Alguém mandou eles tocarem para me dar a dica? O pastor que fez isso me paga. Brincadeira. Faz bem, faz bem. Pastor, mas e o fulano de... Pastor, não tem que fazer nada. Nada. Eu já falei para você, você não faz barganha com Deus. Você não faz comércio com Deus. Entende? Você dá porque Deus te deu a semente. Você dá porque seu coração está cheio da graça dele. E vou te dizer mais. Você dá porque você tem transbordado da bênção de Deus. Não existe crente de segunda, terceira geração pobre. Não tem. Não tem. Os seus filhos vão experimentar a superabundância. E os seus netos mais abundância ainda. Mas a bênção é para você hoje. Quantos creem que são herdeiros do mundo aqui? Mas você crê mesmo? Porque se você crê nesse jejum, pede uma coisa de herdeiro. O que herdeiro tem que fazer para merecer herança? Me fala. O que herdeiro tem que fazer para merecer? Não, eu vou ter que ser um melhor herdeiro. Eu vou ter que ser um herdeiro nota 10. Herdeiro recebe a herança porque o nome dele está no testamento. Só por isso. E eu vim contar algo para você. O seu nome foi escrito no livro de Deus. Você está no testamento de Deus agora. Porque você foi feito filho. Aí você está no testamento. Aí a herança é sua agora. Porque o seu nome está no testamento. E aí não tem esse negócio de que tem que ser digno. Não tem essa acusação do diabo que você não merece. Olha, eu posso não merecer, mas o meu nome está no testamento. Eu posso não ser nada, mas eu sou herdeiro, está escrito lá. Eu sou herdeiro da terra, essa é a promessa para Abraão. Eu desfruto dessa promessa na minha vida e você vai desfrutá-la também. Eu quero declarar na sua vida hoje, em nome de Jesus, que todo aquele que tem tido luz da graça de Deus, vai experimentar a bênção de prosperidade, superabundância, de tal maneira que você não vai ser capaz de contar as bênçãos de Deus. Você vai transbordar para um lado, transbordar para o outro. Você vai ter para si e ainda vai ter para dar para os outros. Você vai sobejar. Se você crê hoje que você foi justificado pela fé e que a graça e o favor de Deus te alcançou, você vai ter coragem de pedir coisas grandes para Deus. Mas pedir carro não é coisa grande, pedir apartamento não é coisa grande, isso ainda é coisa muito pequena. Começa com o pequeno, começa com o que você quer hoje, mas começa crendo que Ele vai te dar só pela graça. Não é porque você merece, é porque Cristo Jesus já te resgatou da maldição da lei. Aquelas coisas horrorosas que eu li para você aqui, não mais vai alcançar você. Agora, se você rejeitar a graça e quiser andar no seu esforço, prepara, porque aquelas maldições vão te alcançar. Sua vida vai ser um inferno, meu filho. Mas Deus é tão bom e está te oferecendo algo tão maravilhoso. Tudo que é dele, Ele colocou no testamento. Pastor, não tem promessa que é condicional? Tem. Promessa é condicional, herança não. Uma vez que o testamento foi escrito e o testador morreu, acabou. Pois Jesus já morreu. O testamento já está escrito.
e ninguém pode apagar mais seu nome de lá. Se você crê que você é herdeiro, fique em pé onde você está. Erga sua mão para o céu, aleluia. Eu apelo para a sua experiência, filho. Você não consegue perceber que quando você ouve a graça, seu coração é cheio dele? Pois então viva nessa